Movimento circular uniforme. MCU. Capítulo 7, módulo 16, apostila 6. Vamos lá. Bom, gente, nessa parte, como o próprio nome diz, né? Mais claro e objetivo que isso é impossível. Movimento circular. Até então, até agora, né? A gente estava estudando o chamado movimento retilíneo. Retilíneo, reto, linha reta, ainda linha reta. A partir de agora, a gente vai considerar o movimento em movimento circular, movimento que faz curvas no espaço. A gente já começou, na verdade, de certa forma, a fazer estudo de movimentos desse tipo na aula passada, quando a gente viu aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Como eu falei na aula passada, a aceleração centrípeta, ela só ocorre, só acontece quando eu tenho movimento circular. Se eu não tenho movimento circular, eu não tenho uma aceleração centrípeta, tá? Então, a gente já introduziu esse conceito de circular anteriormente na semana passada. Hoje, a gente vai estudar com mais detalhes esse movimento circular, vendo outras características. Aqui no caso, eu falo movimento circular uniforme, contudo, ao final da aula, eu vou estar colocando aceleração também. A ideia de hoje é passar, discutir o movimento circular, incorporando outras grandezas. Já que é um movimento circular, círculo, todo círculo é caracterizado pelo quê? Por um raio, né? Se eu pego uma esfera, se eu pego uma circunferência, ela tem um raio. E até agora a gente não falou de raio. Além disso, vai entrar também a parte angular, a parte de ângulo. Então, essas duas grandezas, raio e ângulo, são os que caracterizam esse tipo de movimento. Ok? Vamos lá. Movimento circular. Onde está presente o movimento circular? O movimento circular está presente em nossas vidas nas mais diversas situações e aparelhos imagináveis. Você tem um movimento circular desde movimento de pneus que conduzem um automóvel até a engrenagens dentro de brinquedos. A gente mesmo, a gente vive um movimento circular ao redor do Sol, ou nós vivemos em um movimento circular na Terra girando ao redor do seu eixo. Enfim, o movimento circular está presente no nosso dia a dia de todas as formas mais possíveis e inimagináveis que possa ter. O relógio mesmo, por mais que seja um relógio analógico ou digital, dentro dele há pequenas engrenagens que fazem ele estar funcionando de alguma maneira. Computador, você está utilizando para ver essa videoaula, tem lá dentro engrenagens que de alguma forma possibilitam o seu funcionamento. O cooler, por exemplo, de um computador, tá? Então, esse movimento circular, ele está presente no nosso dia a dia. Mas para falar de movimento circular, a gente tem que entender o seguinte coisa. Um corpo que se move em um movimento circular, ele não varia apenas a sua posição. Ele varia, além da sua posição, um ângulo também associado a essa variação. Vamos pensar a seguinte coisa. Vamos imaginar que a gente tem uma esfera de raio errão, que está representado aqui na figura da direita. Então, a gente tem uma esfera de raio errão, e sobre a borda dessa esfera, eu vou marcar um ponto P, e esse ponto P vai estar percorrendo essa borda. Então, se eu pegar um cronômetro e marcar um tempo, para cada valor de tempo, esse ponto P vai estar em uma posição específica da borda. Em determinado momento ele está aqui, em um outro momento ele está aqui, em um outro momento ele está aqui, depois aqui,
aqui, aqui, e ele vai circulando. Ele não sai para fora dessa circunferência. Ele não vai para a direita ou ele não vai para dentro. Ele fica preso nessa trajetória circular, circundando esse ponto central dessa circunferência. Ok? Veja bem, eu vou traçar, aqui está indicado, está traçado uma reta R. Essa reta é para indicar a variação da posição desse ponto P na borda dessa circunferência. É apenas um indicativo, tá? O comprimento dessa reta possui um tamanho R, que é justamente o raio dessa circunferência. Contudo, variar a posição desse ponto P na borda significa variar também o chamado ângulo em relação ao ponto central. Variar a posição corresponde a variar um ângulo de abertura desse chamado arco de circunferência. A distância que esse ponto percorre, esse trecho que esse ponto P percorreu, ao sair dessa posição zero até aqui, é chamado arco de circunferência. Então, um pedaço da borda, pensa agora naquela pizza portuguesa, bem recheada, muito um bacon frito, para que eu estou falando isso? É importante? Não, mas é que veio na cabeça, eu tenho que compartilhar. Então, pensa naquela borda da pizza. Esse pedaço da borda é um arco da circunferência que ela produz. Olha, deu até fome agora pensar na pizza. Deixa para lá. Foco na aula. Então, nós chamamos de arco um pedaço da borda da circunferência. E esse arco de circunferência é a distância percorrida quando esse ponto sai dessa posição inicial até essa posição aqui. Só que variar esse arco significa variar um ângulo. Esse ângulo ele corresponde à abertura desse arco, ao tamanho desse arco, tá? Esse ângulo, costumeiramente, no dia a dia, ele é calculado em graus. Vocês encontram, muitas vezes, a representação dele em graus. 90 graus, 60 graus, 45 graus. Pega lá na matemática, o Denis ou o Will mostra para vocês um triângulo. Vai lá, tem um triângulo com um lado de 45 graus, um lado de 60 graus. Essa medida de graus do triângulo corresponde a isso, a uma medida da abertura de uma reta em relação a outra reta. Então, eu tenho essa reta aqui e eu tenho essa reta aqui. Elas estão separadas por um determinado grau, que corresponde ao grau de abertura desse arco de circunferência. Tá? Graus é uma unidade de medida. É uma unidade de medida de ângulo. Mas, além do graus, nós temos uma outra unidade de medida, que é chamado radiano. Então, tanto radiano quanto graus são unidades de medida. O radiano, entretanto, ele é uma unidade de medida muito específica. Um radiano, ele corresponde à situação em que esse comprimento de arco, o comprimento dessa borda, corresponde a exatamente o tamanho do raio de circunferência. Ou seja, vamos supor que esse raio da circunferência mede 10 centímetros. Então, do centro até a borda mede 10 centímetros. Se eu pegar uma régua e medir o tamanho desse arco aqui, ó, o tamanho desse arco que eu estou percorrendo com o mouse, e der exatos 10 centímetros também, isso significa que o ângulo de abertura equivale a 1 radiano. Então, radiano é uma medida de ângulo? É. Mas é uma medida de ângulo onde eu estou comparando o tamanho do arco com o tamanho do raio da circunferência. É uma comparação direta entre os dois, entre esse tamanho e esse tamanho, tá?
Em termos práticos, um radiano ele equivale a uma abertura em graus de aproximadamente 57,3 graus. É importante memorizar isso? Não, não é importante memorizar isso. Eu vou falar mais daqui a pouco para vocês. Existe uma forma bem melhor de memorizar radiano, a relação entre radiano e grau. Bem mais prática. Mas é uma informação que sempre é bom estar falando e dizendo para vocês. Então, um radiano de ângulo equivale a exatamente 57,3 graus. Ok? Existem vários tipos de ângulos. Então, por exemplo, nós temos 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 360 graus e por aí vai. Essa tabela aqui, que está na apostila de vocês, ela está justamente exemplificando isso. As medidas em graus e a correspondente em radianos. Radiano na esquerda, graus na direita. Então, olhando essa tabela, nós vemos o seguinte: 30 graus. 30 graus na escala radiano equivale a π sobre 6. 45 graus na escala radiano vale π sobre 4. 60 graus na escala radiano, π sobre 3. 90 graus na escala radiano, π sobre 2. E 180 graus na escala radiano, π. Olha só que coisinha interessante. Na maior parte dessa tabela, nós vemos que os valores em radianos aparecem em função de π. Quanto que vale π mesmo? Quem lembra? Π vale? Podem falar. Alguém? Quem lembra? Quanto que vale π? 3,14? Boa! Lindo! Isso! π vale 3,14. Você precisa... o que essa tabela está mostrando é o seguinte. Muitas vezes nós podemos representar a medida em radiano como, em função de π. Não precisa substituir o valor dele por 3,14. Se quiser, você pode. E aí você vai ter um número puro, ó, 1, 2, 3. Mas se quiser deixar o valor em radiano em função de π, 3 vezes π sobre 2, ou seja, 3 vezes 3,14 sobre 2, pode deixar, não está errado. Está correto também. Radiano aceita essa representação de π sem problema nenhum, tá? E de certa forma é até interessante. Quem gosta de trabalhar com número quebrado? Ninguém gosta de trabalhar com número quebrado, número com vírgula. Então, é uma forma de fugir de números com vírgula. Outra coisa que eu queria mostrar também para vocês, para ficar claro. Repara o seguinte, 1π 180 graus. 1π 180 graus. Voltar um slide. O que é 180 graus? 0 está aqui. 180 graus está aqui. Essa posição é 180 graus. Ou seja, se eu pegar a metade dela, é esse ponto. Quanto que é a metade de 180? 90. Se eu dividir 180 por 2, dá 90 graus. Então, 90 graus é metade, ó. 0, 180, metade dessa distância, 90. Tá aqui. Se 180 vale π, pegar metade de 180 é pegar 90 graus. Ou seja, é fazer π sobre 2. Tá vendo, ó? Se eu dividir π por 2, corresponde a 90 graus, que é metade de 180. Então, se eu pegar metade de 90 graus, qual que é metade de 90 graus? Não é 45? 90 dividido por 2, 45 graus. E em radiano? Radiano, 90, não é π sobre 2? Eu vou dividir por 2 de novo. Π sobre 4. Então,
essa notação em radiano sempre segue a mesma lógica que a variação em graus. Um π equivale a 180 graus. Se eu começar a reduzir essa quantidade em graus, eu reduzo proporcionalmente em radiano. Se eu corto pela metade em graus, eu corto pela metade em radiano, π sobre 2. Eu tenho uma variação proporcional. Lembra que eu falei para vocês, no slide anterior, que 1 radiano é 57,3 graus? Está aqui, ó, 1 radiano, 57,3 graus. Essa relação não é tão importante você memorizar. Se você tem que memorizar alguma coisa, você tem que memorizar isso. Isso você tem que memorizar. Que π é igual a 180 graus. E isso você guarda no fundo do seu coração. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque é através dessa relação aqui que a gente vai fazer conversão entre graus e radiano. Como que eu converto um valor em graus para radiano? É através dessa relação de proporção. É fazendo uma chamada regra de 3. Π é 180 graus, o valor em radiano é o valor em graus, uma relação de proporção. 2 exemplos para deixar claro o que eu quero falar. Exemplo 1. Converta 60 graus em radianos. Então, como que eu vou converter 60 graus em radianos? Ó, Deus, como que eu converto isso? Eu não memorizei aquela tabela, eu preciso converter isso. Tudo bem. O que eu falei para vocês? A única coisa que vocês têm que memorizar é o seguinte, que 180 é igual a π. E aí você monta uma regra de 3. Então, ó, é isso que eu fiz aqui, ó. 180 está para π radiano, assim como 60 graus é x radianos. X é o valor que corresponde a 60 em radianos. É o que eu quero saber. Isso daqui é uma regra de 3. O que eu vou fazer na regra de 3 agora? Vou multiplicar em cruz, né? Jum. Então, vou fazer 180 vezes x é igual a π vezes 60. Ou seja, 180 vezes x é igual a π vezes 60. Ó, 180 está multiplicando. Jogo para a direita, passa dividindo. 60 π dividido por 180. Tá vendo esse π aqui? Não é 3,14? É. Vou mexer nele? Se você não quiser, não mexe. Quer substituir o π por 3,14? Substitui. Mas se não quiser, deixa ele ali. Não está atrapalhando ninguém. Ele está lá de boa. É um π feliz. Deixa o π feliz. O que você vai dividir, então? Você vai dividir o 60 por 180. 60 e 180. Dá para eu simplificar. Dá para eu dividir em cima e embaixo por 60. 60 por 60 é 1, 180 por 60 é 3. Ou seja, π sobre 3. Então, 60 graus é igual a π sobre 3 radiano. Uma regrinha de 3. Regrinha de 3, converti. Acabei de converter 60 graus para radiano. Π sobre 3. Ah, e se fosse o contrário? Como que eu converteria 3π sobre 4 radianos em graus? Não tem problema, não tem problema. Regrinha de 3, o negócio é regra de 3, coisa simples. Eu vou pegar a mesma relação que eu usei anteriormente. Ou seja, 180 graus é π radiano. O que eu quero converter agora? Eu quero 3π sobre 4 em graus. Tá vendo? Ó, eu não quero saber o valor em graus agora, então o x está embaixo do 180. Aqui eu queria saber em radiano. O x estava embaixo do radiano, tá? Quem se confunde um pouco nessa parte, né? Sei lá, né? Você se confunde um pouco com regrinha de 3, procura sempre memorizar dessa forma. O que eu quero achar?
Organiza os dados. Eu quero achar em graus, o x está do lado do grau. Eu quero achar em radiano, o x está do lado do radiano. Ok? E, de novo, eu vou utilizar aquela relação que eu falei para vocês. 180 graus π radiano, x, 3π sobre 4. Vou fazer igual eu fiz antes. Multiplica em cruz, ó. X, multiplica em cruz. Vai ficar 180 vezes 3π sobre 4 igual a x vezes π. Repara o seguinte, eu tenho π na esquerda, π na direita. Π e π aqui. Eu posso cancelar. Π desse lado e π desse lado eu cancelo. O que sobra? 180 vezes 3 quartos igual a x. Agora é resolver, né? Eu posso fazer 3 vezes 180, vai dar 540, dividido por 4, 135. Ou seja, 3π sobre 4 radianos é igual a 135 graus. De novo, para converter, eu não precisei daquela tabela que eu mostrei agora há pouco. Eu só precisei dessa informação aqui. 180 é igual a π. E é só isso que você precisa saber para converter graus. O resto, regrinha de 3, acabou. Ok? Deslocamento. Como que fica a questão do deslocamento nessa parte do MCU? Bom, a gente até então aprendeu o deslocamento chamado deslocamento escalar, que era para o movimento retilíneo, ou seja, ΔS. Contudo, como eu estou no movimento agora circular, na borda de uma circunferência, variar um deslocamento, variar uma posição na borda, desse deslocamento escalar sobre a borda, significa que eu vou estar variando também a parte angular. Eu vou estar variando o ângulo em relação à minha posição original. Então, eu não consigo variar apenas a posição sem variar também o ângulo. Eu vou ter dois tipos de variação. Eu vou ter um deslocamento escalar e um deslocamento angular também. O deslocamento escalar, ele é medido sobre o arco da circunferência. Então, ele é medido na borda da circunferência. Essa linha laranja aqui, ó. Esse é o meu ΔS, tá? Ele é medido em metro, ou quilômetro, ou centímetro, como a gente viu até agora. Só que variar essas posições é variar um Δθ, onde Δθ é uma variação de ângulo. Essa variação de ângulo é medida em radiano. Fica atento com isso. Se o ângulo for dado para você em grau, você tem que converter para radiano. Trabalha sempre com radiano, ok? E qual que é a relação entre esse cara e esse cara? Porque se eu estou modificando o ΔS, consequentemente, eu vario o ângulo também. Não dá para eu mudar o ângulo sem mudar o ΔS e vice-versa. A relação entre um e outro é dado dessa maneira, ou dessa maneira aqui. Variação angular, Δθ, é igual à distância escalar, ΔS, pelo raio da circunferência. Então, se eu dividir o tanto que eu andei na borda pelo raio da circunferência, eu tenho exatamente o valor do ângulo que eu percorri. Ou também, se eu quiser, esse R não está dividindo, eu pego e jogo ele para a esquerda. Se está dividindo, ele vai multiplicando. Então, eu posso fazer ΔS igual a R vezes Δθ. Então, a variação deslocamento escalar é igual ao raio da circunferência vezes a variação do ângulo. Tá? É interessante o seguinte, o raio ele é fundamental para dizer como que vai variar a parte do ângulo
e do deslocamento na minha borda. Se eu aumento o raio, eu vou ter um deslocamento escalar maior. E eu vou ter um deslocamento angular menor. Um é inversamente proporcional ao outro. Ok? E velocidade? Como que fica a velocidade? No movimento circular, se eu tenho dois deslocamentos, se eu tenho um deslocamento escalar na borda e um deslocamento angular, que é a variação do ângulo, nada mais justo que eu ter dois tipos de velocidade agora. Eu vou ter a velocidade escalar, que é na borda, e eu vou ter a velocidade angular, que é a velocidade com que o ângulo está mudando. Então, fica atento com isso. No movimento da circunferência, eu tenho dois tipos de velocidade. Se eu estou olhando para ângulo, eu tenho a velocidade angular, é a velocidade com que o ângulo está variando. Se eu estou olhando para a posição na borda, é a boa e velha velocidade linear. É o ΔS por ΔT, tá? Então, velocidade escalar, vocês estão mais carecas que eu de saber como calcula. ΔS por ΔT. Isso daqui é na borda, repito. É esse ΔS aqui. Eu estou olhando só para o comprimento na borda, no arco, tá? Agora, se eu estou falando de angular, eu vou olhar para a variação do ângulo. Então, ao invés de considerar ΔS, eu considero Δθ. Então, variação angular, Δθ sobre t. Essas duas grandezas, essas duas velocidades, eu posso relacionar elas, eu relaciono as duas através dessa relação aqui. V igual a ômega R. Repara a seguinte coisa. V igual a ômega R. Letras mais bonitas, em um tamanho de fonte maior, dentro de um quadrado vermelho sombreado, com um leve degradê de cor. Isso é para quê? É para chamar sua atenção? Sim. Significa que isso é importante? Se é importante. Põe importante nisso. Isso daqui vai estar na tua prova. Já fica como dica que está gravado. Isso você tem que saber. Não tem como. V igual a ômega vezes R. É a tema da aula que vem vai ser essa expressão aqui. V igual a ômega vezes R. Ou seja, velocidade linear é igual a angular vezes o raio da circunferência. Você até pode esquecer esse cara aqui, ó. Você até pode esquecer isso. Mas isso daqui, não. E isso não pode esquecer. V igual a ômega vezes R. Ok? Ok? Então, importante, V igual a ômega R, tá? A aula que vem eu vou falar de novo dessa velocidade. Acabou? Acabou? Acabou! Acabou! Acabou. Olha, acabou. Então tá, acabou. Perguntas, perguntas, perguntas? Sim, não, talvez?